Você já deu aquele primeiro gole de vinho e sentiu como se estivesse bebendo um suco de limão puro, sem açúcar? Ou então já ficou curioso para saber por que alguns vinhos parecem tão refrescantes enquanto outros parecem mais cansativos? Pois é, hoje vamos desvendar o mistério da acidez no vinho e como ela pode transformar a sua experiência de degustação. Então pega a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Hoje eu vou te explicar sobre um dos elementos mais importantes do vinho, a acidez. Junto com os taninos, o álcool e a doçura, ela é responsável pela estrutura e por tudo que percebemos em boca quando damos um gole em um vinho. Você sabia que a acidez é o segredo por trás daquele frescor que faz a gente salivar e torna os vinhos tão vibrantes? Além disso, é ela que ajuda o vinho a harmonizar com comidas, preserva sua qualidade e dá longevidade à bebida. Neste vídeo você vai aprender o que é acidez no vinho, de onde ela vem e os tipos de ácidos presentes, como identificar a acidez na degustação, exemplos de vinhos mais ácidos ou menos ácidos de acordo com o estilo e com a região. E além disso tudo, eu ainda vou compartilhar uma orientação prática para você treinar o seu paladar e se tornar um expert em identificar a acidez. Mas antes de seguir, lembra de dar aqui o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos cada vez melhores para você. Agora sim, vamos lá! A acidez é aquele elemento que dá vida ao vinho. É como se ela fosse o coração da bebida, trazendo frescor, equilíbrio e até ajudando na harmonização com pratos mais gordurosos. É a acidez que te leva a beber o próximo gole de um vinho ou dar uma garfada ali naquele prato que você está prestes a comer. Sabe quando você toma o tal do suco do limão e sente a sua boca salivar? Essa é a acidez em ação. No vinho, ela causa uma sensação parecida, porém menos intensa, percebida principalmente nas laterais da língua. Sem acidez, um vinho pode parecer chato, flácido ou, como a gente brinca no mundo do vinho, um vinho sem graça. Por outro lado, se a acidez for muito intensa, o vinho pode parecer agressivo ou até lembrar vinagre. Isso também não é desejado. A acidez do vinho é medida pelo pH. Lembra lá das aulas de química? Não, né? Eu vou dar um resumo básico aqui para você. A escala de pH é uma medida que quantifica a acidez ou a alcalinidade de uma solução. Ela varia de 0 a 14, onde 7 é considerado neutro. Abaixo de 7, ácido. E, consequentemente, a partir de 7, as soluções vão ficando mais alcalinas. Vinhos com pH mais baixo, entre 2,5 e 3,5, são mais ácidos e refrescantes, enquanto aqueles com pH mais alto, acima de 4, tendem a ser mais brandos, mas correm o risco de parecerem chatos. Se você gosta de vinhos e quer aprender mais sobre essa bebida incrível, saiba que toda semana eu trago pelo menos um vídeo aqui no canal para te ensinar a respeito dela. Para ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, marca ativar todas as notificações para receber um aviso dos nossos novos conteúdos. Agora você já aprendeu o que é a acidez no vinho, mas de onde é que ela vem? Vamos partir do ponto de que todo vinho é ácido, ok? Alguns com menos, outros com mais intensidade. Eu já vou me aprofundar aqui nessa questão daqui a pouco, mas todos são ácidos. A acidez no vinho vem principalmente dos ácidos naturais presentes nas uvas. Conforme as uvas vão amadurecendo, os seus níveis de acidez vão diminuindo e os de açúcares aumentando. Por isso, vinhos de regiões de clima frio, como a Alemanha ou alguns lugares da Nova Zelândia, tendem a ser mais ácidos. Já vinhos de climas mais quentes, como os da Austrália ou da Califórnia, costumam ter menos acidez. Os principais ácidos presentes no vinho são: o ácido tartárico é um dos principais ácidos presentes no vinho e é um componente natural das uvas. Inclusive, uma curiosidade: o ácido tartárico é exclusivo das uvas e não é encontrado em nenhuma outra fruta. Ele se forma nas uvas durante o processo de maturação e é um dos responsáveis pela acidez e pelo sabor característico do vinho. O ácido tartárico, juntamente com outros ácidos como o ácido málico e o ácido cítrico, contribui para o frescor e o equilíbrio e a estabilidade do vinho. Durante a vinificação, o ácido tartárico pode precipitar na forma de cristais, especialmente quando o vinho é exposto a baixas temperaturas. Esses cristais, conhecidos como diamante do vinho ou bitartarato de potássio, um nome menos glamuroso, são inofensivos e podem ser removidos através de um processo chamado estabilização a frio. A
propósito, esse subproduto do vinho, os cristais do vinho, eles são aproveitados em outras indústrias. Nas indústrias de cosméticos, para fazer esfoliantes, quando você encontrar um esfoliante com cristais de vinho, é disso que se trata. E também joias, bijuterias. Existe, inclusive, uma empresa chamada Enojoias que faz colares, brincos, anéis lindíssimos com esses cristais do vinho, os diamantes do vinho. Então, esse subproduto, ele é aproveitado ali também em outra indústria para outra finalidade. O ácido málico é outro ácido orgânico presente nas uvas e, consequentemente, no vinho. Ele é responsável por uma parte significativa da acidez natural das uvas, especialmente nas variedades menos maduras. O ácido málico é encontrado nas uvas e é o principal ácido presente nas frutas verdes, como maçã verdes, o que explica aquele sabor ácido e fresco dessas frutas. Ele contribui justamente para o perfil fresco e frutado do vinho, conferindo uma acidez marcante e uma sensação de vivacidade no paladar. Assim como o ácido tartárico, o ácido málico é importante para o equilíbrio geral do vinho, ajudando a definir a sua estrutura e a sua capacidade de envelhecimento. O ácido cítrico é outro ácido orgânico presente em pequenas quantidades nas uvas e, consequentemente, também no vinho. Ele é encontrado naturalmente nas uvas, mas numa concentração bem pequenininha, muito menor aí do que o ácido tartárico ou o ácido málico. É mais abundante em frutas cítricas, como os limões e as laranjas. Contribui para o sabor fresco e cítrico dos vinhos. No entanto, devido às suas baixas concentrações, o seu impacto no sabor geral do vinho é bem mais sutil em comparação com os outros ácidos que eu falei aqui. O ácido cítrico pode desempenhar um papel na estabilidade do vinho, ajudando a preservar a sua frescura e evitar a deterioração microbiológica. Surge na fermentação malolática, dando uma textura mais cremosa à bebida. E já que eu toquei nesse assunto aqui, vou ter que explicar para você rapidamente o que é a tal da fermentação malolática. Esse é um processo fascinante que acontece em muitos vinhos, especialmente nos tintos e também em alguns brancos mais encorpados. A fermentação malolática não é em si uma fermentação, mas uma conversão feita por bactérias onde o ácido málico, aquele que lembra lá o sabor da maçã verde, é convertido em ácido lático, que é mais suave, mais cremoso, parecido com o ácido encontrado no leite. Esse processo é realizado por bactérias lácticas específicas que podem ser adicionadas pelos enólogos ou ocorrer naturalmente após a fermentação alcoólica. E qual é o impacto então da fermentação malolática no vinho final? Ela reduz a acidez perceptível, tornando o vinho mais macio no paladar, adiciona aromas amanteigados e aquela textura cremosa, especialmente nos vinhos brancos como o Chardonnay envelhecido em carvalho, melhora a estabilidade microbiológica do vinho, porém nem todos os vinhos passam por fermentação malolática. Por quê? Porque vinhos brancos refrescantes, como Sauvignon Blanc, por exemplo, eles evitam esse processo justamente para preservar a acidez vibrante daquela bebida. Já vinhos como Merlot e tintos mais robustos utilizam a malolática para criar uma experiência mais equilibrada no paladar. E identificar a acidez é mais fácil do que parece. Pega uma taça aí com vinho que você tiver mais perto de você e vamos fazer juntos aqui. Já pegou? Vamos lá então. A gente vai dar um gole generoso do vinho, mas a gente não vai engolir ele imediatamente. Gente, eu tô com umas bolinhas, ó. Olha que efeito legal. Estão vendo aí? Tem que dar um passo para trás aqui. Não me pegar. Você vai dar um gole do vinho, um gole generoso do vinho, mas você não vai engolir ele imediatamente. Você vai mastigar o vinho na sua boca. Isso pode parecer estranho, mas ajuda a espalhar o vinho aí por toda a região da sua boca. Vamos lá. Sentiu sua boca encher de água, de salivação? Parabéns! Você encontrou a acidez. Alguns vinhos vão fazer você salivar mais, outros, que nem esse daqui, outros vinhos vão fazer você salivar menos. Quanto mais intensa for essa salivação na sua boca, mais ácido é aquele vinho. A acidez é mais perceptível nos vinhos brancos e rosés e também nos espumantes, mas ela também está presente nos tintos, ajudando a equilibrar justamente os taninos e o álcool. Inclusive, eu te expliquei mais profundamente sobre esse assunto neste outro vídeo, assiste ele depois. A acidez dos vinhos pode variar bastante, dependendo da uva, do clima e da vinificação.
Aqui estão alguns exemplos de vinhos com maior acidez. Os elaborados a partir da uva Sauvignon Blanc, principalmente na Nova Zelândia e regiões de clima frio, Riesling alemães, espumantes como champanhe e os brasileiros da Serra Gaúcha. De maneira geral, espumantes, vinhos brancos e vinhos rosés são vinhos de acidez mais acentuada, pois a acidez é a espinha dorsal da estrutura desses vinhos. Quando falamos dos tintos, os mais leves, como o Pinot Noir, por exemplo, tendem a ser mais ácidos do que os mais encorpados, como um Taná. Por outro lado, o Chardonnay envelhecido em carvalho, Malbec argentino e vinhos tintos de regiões muito quentes, como alguns Shiraz australianos, por exemplo, são vinhos de acidez mais baixa. Vinhos provenientes de regiões de clima frio ou ameno tendem a ser mais ácidos do que vinhos provenientes de regiões de clima quente. Você sabia que a acidez não só realça os sabores do vinho, mas também atua como um conservante natural? É graças a ela que muitos vinhos envelhecem por anos e desenvolvem sabores incríveis. Outra curiosidade é que vinhos doces, como os de colheita tardia e os espumantes moscatéis, precisam de uma alta acidez para não parecerem enjoativos no nosso paladar. Por isso, um vinho doce bem equilibrado sempre tem aquele toque de frescor junto com a doçura. Para treinar o seu paladar com relação à acidez, faça esse outro teste prático, mas você vai fazer sozinha, que você não vai fazer não. Você vai espremer um limão, vai dar um gole nele, sem nada, nem água você vai colocar, tá? Você vai sentir toda aquela acidez, até agressiva em boca, beleza, é isso que a gente quer. Aí depois você vai dar um gole, limpa o teu paladar, né? Toma uma água e aí você vai dar um gole em um vinho branco refrescante. Não vale Chardonnay com passagem em carvalho, não vale nenhum vinho branco com passagem em carvalho, nem vinho laranja, tá? Tem que ser um vinho branco jovem. Um Sauvignon Blanc, um Riesling, até um Moscato Giallo brasileiro, desde que seja um vinho branco sem passagem em madeira, um vinho branco fresco. E aí você vai perceber como a acidez, agora que você já sabe identificar a acidez no paladar, né, esse efeito da salivação, você vai perceber como a acidez de um vinho branco, como a acidez no vinho de maneira geral, é bem diferente da acidez do limão, que é puramente acidez. Por quê? Justamente porque no vinho a gente tem outros elementos equilibrando essa acidez. A acidez no vinho ela é muito mais complexa, justamente por conta da presença dos outros elementos aí, como a doçura, mesmo que seja mínima, como o tanino, no caso dos tintos, e o álcool também contribui para que a acidez no vinho seja muito mais complexa no nosso paladar. Além de complexa, ela também é bem mais harmoniosa, né? Não agride, não deveria. Quer uma lição para a vida? Sempre combine pratos ácidos com vinhos ácidos. Se o prato for menos ácido do que o vinho, ele vai parecer apagado. Por exemplo, saladas com vinagrete ou com muito vinagre combinam melhor com vinhos ácidos de intensidade alta, como um Sauvignon Blanc. Já pratos gordurosos, como um risoto de queijo, pedem vinhos mais ácidos justamente para equilibrar a riqueza e a gordura desses elementos. Vinhos mais ácidos são perfeitos para harmonizar justamente com pratos gordurosos, como queijos, carnes grelhadas ou frituras, justamente por essa sensação de limpeza que eles dão no nosso paladar. É como você espremer o limão no prato para realçar os sabores. Se você, como eu, assiste ali o MasterChef, você pode notar que sempre as pessoas que estão elaborando um prato, ou inclusive os jurados, a acidez é sempre um ponto importante ali na comida. Olha, tá muito legal, mas falta acidez. Olha, a acidez tá demais. Justamente por isso, porque a acidez ajuda a realçar os sabores e é a acidez que faz a gente dar a próxima garfada, faz querer o próximo gole. É ela que faz você continuar bebendo, não deixa a comida nem a bebida cansativas. Neste vídeo você aprendeu que a acidez é essencial para o frescor e equilíbrio do vinho. De onde ela vem, os principais tipos de ácido presentes na bebida, como identificar a acidez na degustação. Também te dei exemplos de vinhos e regiões com mais ou menos acidez. Agora eu quero saber de você. Qual foi o vinho mais ácido que você já provou? E qual é o estilo de vinho que você prefere? Com mais ou com menos acidez? Comenta aqui embaixo e compartilha comigo a sua experiência. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com as suas amigas que amam vinhos e querem aprender mais sobre esse universo que a gente tanto adora. Para apoiar ainda mais o canal, clica aqui no botão de Seja Membro para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Você também pode contribuir com esse vídeo deixando um valeu demais aqui. Até a próxima taça!
Inclusive, quem fica até o final tem bônus. Vamos lá. Eu trouxe aqui justamente esse branco que eu já experimentei aqui com você. Agora eu trouxe esse tinto, que apesar de ser um tinto de clima quente, é uma uva que tende a trazer mais acidez, né? Lembra que eu te falei? A região importa, a vinificação importa, porém a uva também faz muita diferença. Eu sinto sim a minha boca salivar, porém com menos intensidade do que aquele. Inclusive são dois vinhos argentinos da mesma região, da região de Mendoza. Aqui eu tenho um Malbec vinificado em branco e aqui eu tenho um Bonarda, obviamente vinificado em tinto, que tende a ser um vinho mais ácido mesmo, mais frutado. Mas mesmo o tinto mais ácido, a gente percebe menos acidez nele do que um branco. Por quê? Porque aqui a gente tem tanino e o tanino aqui é mínimo, né? Então o tanino ajuda também o nosso paladar a não perceber essa acidez com tanta intensidade, do mesmo jeito que a doçura. Se eu tivesse aqui mais açúcar, esse vinho não ia parecer enjoativo justamente por isso, a acidez dele é bem alta. E a acidez, a doçura e a acidez, quando elas são combinadas, a gente tem esse efeito no nosso paladar, né? O vinho pode ser muito doce, mas quando ele tem uma acidez muito alta, ele não parece ser tão doce, ele é menos enjoativo. Foi isso que eu expliquei ali. Parabéns, você que ficou até o final aí, tá vendo?